que acho que são importantes a gente até frisar, tanto na fala do Henrique quanto na fala da Carolina, né? Quer dizer, o Henrique acho que chamou a atenção do risco da Tijuca, que eu acho que não é um risco à toa, né? Acho que a gente tem visto várias administrações que acabam investindo muito dinheiro numa parte da cidade que até os planos diretores indicam como áreas a não ser incentivada a ocupação, mas que continua, né? E a gente sabe que existe uma razão para isso, essa razão é efetiva, ela é real, a gente precisa não ser ingênuo com relação a isso. Então, acho que esse ponto que o Henrique destaca, acho que é muito importante, né? Por outro lado, eu acho que também a Carolina coloca uma coisa, quer dizer, que é das bicicletas, e que tem algumas coisas que eu não entendo, por exemplo, né? Por exemplo, ações muito simples, pode começar a ser criado um REC nos ônibus que pudessem fazer articulação entre bicicleta e o transporte maior na cidade, não são implementadas no Rio de Janeiro e talvez fossem implementações muito simples, que custariam muito barato e que fariam com que a gente pudesse ter uma capacidade de articulação muito maior, né? Tá? Enfim, a Aspasa pediu para dar uma palavra, eu peço para a Aspasa para ela não se alongar muito, e porque a gente tem as 3 comissões do IAB que elas gostariam de colocar algumas questões. Então, vou passar a palavra para a Aspasa para ela colocar aí algumas. Bem, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao IAB pela acolhida. É muito importante ter interlocutores para debater esse plano. Eu acho que um plano é um plano, mas ele ganha uma vida própria quando a população se apropria dele. Acho que isso ficou até muito claro aí nas palavras do Henrique. E nós não temos essa cultura. E quando a cultura se introduz, ela vem também numa tentativa, por tentativas e erros, né? Então, por exemplo, nós nos apaixonamos pelas metas e às vezes até parece que nos esquecemos que as metas só têm sentido quando há estratégias que definem direções, e direções que às vezes não são percebidas de maneira clara e que os governantes oferecem, às vezes até a partir de uma reflexão coletiva e de um acúmulo de propostas e de discussões que a sociedade debate, né? Então há uma interação no plano, porque ninguém faz um plano do zero. Você tem que fazer o plano inspirado em pessoas. Inclusive nós usamos essa experiência de nos inspirar nas pessoas que pensam o Rio de Janeiro, falam, propõem coisas inovadoras para o Rio de Janeiro. Inclusive nós usamos isso no Museu do Amanhã e foi muito positivo. E o que nós estamos fazendo aqui é um pouco isso também. É muito salutar ver uma jovem como a Carolina cobrando, né? Cobrando a ciclovia, cobrando a integração da cidade, e isso é realmente indispensável. Bem, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: em primeiro lugar, esse plano foi feito num tempo recorde e ele dialoga com uma cidade que fracassou em várias propostas que foram, nos últimos anos, concebidas e que não deram certo, ou deram mais ou menos errado, e também dialogou com erros profundos que a cidade carrega. Logicamente, ninguém vai nos culpar, nem nos cobrar os absurdos da Zona Norte, né? Que é uma região que foi ocupada de maneira intensíssima, não é? Cujas áreas verdes foram favelizadas de maneira intensíssima, não é? A ponto de nós termos tido 11 milhões de reais para fazer o Parque da Misericórdia e não conseguimos, não fizemos, o dinheiro foi devolvido. Então, tudo isso revela também a importância da mobilização, a importância do envolvimento das pessoas. E aqui eu queria lembrar que um dos momentos em que os pactos políticos
que inspiram os planos estratégicos aparecem é na própria campanha eleitoral. Então, vocês reparem o que eram os debates na televisão, o que os jornalistas perguntam e o que os candidatos prometem, de fato, para multidões que votam, né, e que têm essa oportunidade de escolher o voto. É inacreditável. Não houve uma palavra sobre meio ambiente, uma palavra sobre cultura, muito menos sobre ciclovia. Nada disso foi objeto de discussão. Então, eu digo isso porque a construção dessa agenda é uma construção que exige pessoas, exige intensa trabalho. Eu diria que na área de transporte houve avanço, mesmo com os brutais erros dessa linha de metrô, que todo mundo sabe que é uma linha esquisita. Como é que a gente tem linha 4 antes de ter linha 3? Ninguém entendeu nunca, não é? E isso, por exemplo, eu acho que houve avanço, porque houve uma mobilização civil muito grande, inclusive na campanha eleitoral, e ficou evidente que a cidade gosta de metrô, gosta de trem, que ela quer uma hierarquia de modais mais sólida, e nós temos aqui que pedir desculpas a vocês, porque o tempo que nós tivemos para fazer esse projeto, essa proposta de plano estratégico, foi muito curto, muito curto. E aí, o que nós fizemos realmente foi uma proposta preliminar, né? Eu chamo a atenção para a importância das linhas estratégicas desse plano, que são realmente poderosas, mas que vão exigir um esforço coletivo de unidade, de persistência muito grande. E queria também esclarecer a vocês que um plano estratégico ele não nasce com as metas prontas, e ele também não nasce com os indicadores prontos, e muito menos com a espacialização das metas, Carolina. Isso é um trabalho que vai ser feito agora. Agora nós estamos começando a modelar esses projetos. Eu acho que você lembrou muito bem algo que eu sinto e tenho comentado muito com a minha equipe, com o Daniel e com todo mundo, que é a necessidade de agrupar certas metas, né? 101 é muito, né? A gente poderia ter menos. E, na verdade, quando você fez esse exercício aqui com a gente, de aglutinar, né? Por que não junta isso com aquilo? Por exemplo, o Reinventar o Rio tem tudo a ver com o Conecta. Foi uma coincidência, porque a Verena já tinha isso formulado quando a Prefeitura de Paris anunciou isso mundialmente. E o Rio de Janeiro aderiu a essa proposta do C40, muito feliz, porque nós já tínhamos uma proposta doméstica, uma caseira aqui, mas muito poderosa, que eu acho que certamente vocês vão falar sobre isso. Bem, os pontos positivos eu agradeço, nós precisamos de estímulo. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que o debate participativo é um pouco como os remédios, né? E a saúde da gente. Remédio mais mata, né? Quando você vai a um debate, desculpe dizer, mas isso acontece, para ser espinafrado, né? Para ser cobrado de uma maneira cruel e excessiva, como se a gente estivesse à véspera de uma eleição, que isso acontece o tempo todo, é desanimador, né? Mas quando a gente tem que ouvir o outro, ouvir a proposta, ouvir as coisas que nós poderíamos incorporar e poderemos, muitas delas, incorporar, é salutar. Então, vamos tratar essa questão participativa com o cuidado e o carinho necessário, porque é preciso que haja o fluxo da troca. Se não houver troca, você se sente acuado e diz, afinal de contas, os outros prefeitos é que estavam certos. Por que é que o prefeito Crivella resolveu dar 2 meses de participação que na lei não consta? Né? Na lei consta 1 mês e 2 audiências públicas. E se você abre para que as pessoas discutam o quanto elas quiserem, não é? Até cansar, até ter uma proposta amarrada, nós estaremos com vocês nesses lugares novos como Iabi, né? E aqui, eu falei isso comentei isso com o Pedro, é muito importante abrir o debate sobre o urbanismo. Daí a importância da presença da Verena, não é? Que representa como ninguém
o urbanismo. Vocês sabem que há problemas terríveis que nós temos que resolver, como o problema da legislação urbana totalmente vencida, de prazo vencido, né? Tudo da década de 70, regime militar, decretos urbanos nos governam em 2017. Que vergonha! Fomos muito incompetentes ou não fomos? Como é que nós deixamos uma coisa dessa? Lei do uso do solo, de 1978, 77, Código de Obras, de 1977. Caramba, onde estávamos nós? E aí eu vou dizer, onde estava eu? Eu estive na presidência da comissão do plano diretor. E eu digo a vocês o seguinte, esse plano diretor foi um inferno para sair de lá. Foi o pior momento da minha vida. Eu fui acuada por aquele grupo de vereadores que representa as empreiteiras, ninguém ligava para o plano diretor. Então, quando você propõe, Henrique, o que exatamente nós fizemos, conectar o plano diretor com o plano estratégico, conectar o plano estratégico com o plano de mais longo prazo do desenvolvimento sustentável. Quando vocês pensam como nós pensamos em unificar esses planos setoriais, eu acho que nós estamos perfeitamente de acordo. Então, fora isso, há várias recomendações, eu queria comentar algumas, se você me permitisse. Eu sei, mas eu estou dizendo, é impossível. Talvez fosse melhor. Escuta só, é impossível responder 666 perguntas no final. Né? Então eu estou querendo sugestão. Esgotar. Essa é uma casa que está acostumada ao debate, está acostumada ao contraditório. Todos aqui, sempre quando colocam suas posições contraditórias, se colocam de forma muito elegante. Eu sei. Não se preocupem. Eu acho que é importante... Não, mas você não sabe por que eu estou falando isso. Não, eu imagino. Mas eu acho que é importante a gente abrir, né? Eu acho que as comissões do IAB estão interessadas em... Eu pedi, inclusive, que façam comentários rápidos para a gente, inclusive, ouvir aí o auditório. Quer dizer, acho que esse processo, todo mundo comentou comigo, olha, importante a Prefeitura demonstrar essa disponibilidade de vir aqui no IAB, participar disso. Aliás, o Henrique também falou nisso. Quer dizer, está todo mundo um pouco aplaudindo isso, mas acho que é importante a gente ouvir aí a diversidade que hoje veio para cá talvez com a expectativa de falar, entendeu? E acho que seria bom a gente abrir aí para... O que você acha? Bem, eu queria comentar aqui sobre o saneamento básico, porque eu acho que é uma questão fundamental que o Henrique levantou. Essa é uma batalha do IAB de longo prazo, quer dizer, a gente tem falado da Baía de Guanabara. Mas se vocês quiserem que eu fale depois, eu falo depois, não tem problema. Tem várias outras questões que eu acho que talvez... Aí depois você faz um comentário, né? E eu pediria para as comissões usar um tempo máximo de 5 minutos para a gente exatamente... Pablo é representante da Comissão de Habitação de Interesse Social aqui dentro do IAB. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, essa é uma consideração geral, está ali na tela. A gente ficou muito feliz ouvindo o Daniel falando da territorialização das metas, mas a gente tem que ser muito mais preciso e definitivo. O mapa que você apresentou de habitação de interesse social tem na área verde como prioridade a AP3, né? Acho que a gente tem que ter o CEP do lugar que vai ser construídas 20 mil habitações, quer dizer, é uma maneira de a gente ter um comentário geral. A segunda questão também geral é que, ao mesmo tempo que a gente pensa, está alinhado com essa ideia da territorialização, é importante, fundamental, o que diz aí embaixo, né? Informar quais são as estruturas de integração entre a Secretaria para implementar o plano. Porque eu acho que assim, o que faz um plano efetivo é essa relação entre a Secretaria também. Né? Um comentário muito geral, a página 29 do plano estratégico, tem uma coisa que para a gente pareceu música, né? Mas, enfim... ela disse assim, revelou que seria preciso
reacender a vontade de participação espontânea dos cariocas, despertar as suas relações construtivas de cidadania, retomando, por exemplo, o cuidado com a sua rua e o seu bairro. Ou seja, estimular as pequenas ações que podem mudar o perfil da cidade. Nós não só estamos totalmente de acordo, como imaginamos que isso somente será possível se, de fato, existe uma descentralização do orçamento público, colocando em cada bairro recursos para investimento, a serem disputados em editais públicos, atendendo iniciativas elaboradas por organizações representativas da população local. Então, essa ideia de participação do cotidiano tem que ser aprofundada e traduzida, de fato, em recursos. A outra questão, também na página 24 do plano estratégico, fala da questão da importância dos corpos d'água. Nós não encontramos no plano, pode ser uma leitura apressada da nossa parte, enfim, mas não encontramos no plano uma menção enfática à questão da Baía da Guanabara, sua importância do ponto de vista do transporte, do ponto de vista da reprodução econômica e social de muitas famílias, do ponto de vista do lazer. E, bem, feita essa consideração geral, eu passo a comentar as metas que a gente fez propostas. Primeiro, uma questão mais geral é a seguinte: nós praticamente não há propostas de novas metas. Na realidade, as metas são, óbvio, iniciativa da Prefeitura e nós temos comentado ela dentro desse contexto. Meta 40, inaugurar a sede principal do Museu da Escravidão e da Liberdade em 2020. A nossa comentário é o seguinte: a memória da presença africana na área portuária se espalha pelo território conhecido como Pequena África e cabe fazer ações para um museu urbano a céu aberto, incorporando o território na sua totalidade como local de memória e não apenas de uma edificação. E nesse aspecto, deve ser feito um esforço enorme para preservar a presença da população negra no local. Nas três áreas, Saúde, Gamboa e Santo Cristo, apresenta índices de aluguel de habitação acima de 50%. Isto é, a 50% dessa população que potencialmente está ameaçada de remoção de acordo com processos, enfim, com áreas de forte pressão imobiliária. Então, a gente não quer, da memória africana, uma cidade cenográfica. A gente quer uma cidade real com as pessoas morando nesse lugar. Primeira questão. A meta número 57, plantar até 2020 120 mil mudas de árvores. O comentário não é o seguinte: a escolha dos locais de plantio deve levar em consideração a criação de um indicador de taxas de sombra por ruas e bairros, de forma tal que intervenha efetivamente onde há maior carência. Ou seja, criar um indicador confiável é possível, isso tranquilíssimo. A meta 61, implantar o programa Reinventar o Rio para 5 áreas emblemáticas. A nossa consideração é a seguinte: que o poder público pode e deve se antecipar a processos especulativos processos especulativos não são apenas de alta renda, são também de baixa renda. Então, uma antecipação possível é no entorno da Avenida Brasil, na área da Maré. Aí é um processo de transformação de uso evidente de pequenos depósitos de indústria sendo abandonados e invadidos da pior forma possível, inclusive com negociações de poderes paralelos. Então, acho que era fundamental pensar a instalação das estações do BRT Transbrasil e, associado a isso, a possibilidade de já uma legislação sobre a Avenida Brasil. Mas se ela é falha, ela deve ser associada a um projeto urbano. Essa é a nossa proposta para a meta 61. Para a meta 68, modernizar até final de 2020 100% do ponto de iluminação. A nosso comentário é que essa meta deveria priorizar os locais de acesso e transporte coletivo, passarelas, pontos de ônibus, no bairro mais sensível do ponto de vista da segurança. Isto é, associar duas questões: questão de iluminação em locais específicos e questão de segurança pública. A meta 73, beneficiar 21 favelas. Bem, para a gente não está claro que local será essas 21 favelas. Nem também está claro se isso envolve projetos, se envolve, enfim, que tipo de ações efetivas estão envolvidas nisso. Já estou acabando. A 77, contratar 20 mil unidades habitacionais. É o mesmo conceito, a gente não sabe onde são. A fala do Daniel me deixa
esperançoso, mas a gente quer, como disse, ter o CEP para ficar... Quer dizer, o que a gente sabe é que não se pode repetir o erro da política anterior, né? E não falo nem das Olimpíadas, nem que é o que se fala por aí, falo do plano habitacional, né? 70% da produção habitacional da Minha Casa Minha Vida foi feita na Zona Oeste, né? Isso significa para o morador 14 anos, isso é uma conta da nossa pesquisa, está no livro que será publicado, depois você pode comprar, são 14 anos da sua vida sentado com a bunda no ônibus, né? Contra 7 que é na Zona Norte. Então, acho que isso é uma questão significativa na hora de priorizar os locais de construção de habitação popular. Implantar em meta 78, implantar e iniciar operações do corredor Transbrasil, e aí também é mais uma questão já colocada de fomentar o adensamento com uso habitacional, comercial e de serviços no entorno das estações do VGT, que você pensa isso, a mobilidade de uma maneira integrada, acho que isso é mais do que ouro. E a 83 se propõe elaborar o plano diretor cicloviário. Eu acho que a gente teria que incluir aí, pensando a mobilidade como um sistema completo, incluir os modais utilizados em favelas, né, como mototáxi e outros modais como lotadas, etc., por exemplo, característico da Maré ou característico do Complexo do Alemão, e que não são legalizados, e que na medida que não são legalizados, são fruto são integrados num pensamento completo. Para você ter uma ideia, 70% do deslocamento no Complexo do Alemão é feito em becos, vielas e escadarias. No entanto, há 6 meses tem um teleférico parado, que teoricamente era a grande solução de mobilidade. Os becos, vielas e escadarias do Complexo do Alemão, ainda você caminha em degraus fora da norma, quando chove são terrenos escorregadios, isto é, são lugares péssimos para caminhar. Então, considerar a mobilidade realmente como um sistema integral. Então, rapidamente é isso que a gente tinha para colocar. Obrigado. Lígia. Lígia da Comissão de Meio Ambiente do IAB. Bom, na verdade, até respondendo às falas, a gente não espera ter respostas agora. Isso aí é abrir questões, até porque muitas das coisas que eu vou falar têm superposição com o que foi falado por todo o pessoal. Então, aqui da Comissão de Meio Ambiente, eu tenho algumas questões, a gente vai tentar reduzir ao máximo. Não sei nem como foi colocado. Bom, então, é claro que não existem ainda metas, mas como tem alguns números mágicos, por exemplo, a gente queria saber, tem 70 quilômetros de melhorar a qualidade dos corpos hídricos, e aí seria redução de efluentes e de lançamento de resíduos sólidos. Eu acho que aí a gente tem uma interface com saneamento, que é óbvia, tem uma interface com educação da população, mostrar que quando ela joga aquilo, ela está prejudicando a si mesma. Então, eu acho que é esse tipo de costura que a gente tem que fazer. E aí também, assim, de onde saíram os 70 quilômetros, porque evidentemente deve ter algum tipo de levantamento que subsidiou esse número. A outra questão, aí mais ou menos parecida, é a escolha das áreas, 44 mil hectares de área protegida, tá? E aí seria estender a área de proteção da cobertura vegetal, que aí também tem a ver com limitar a ocupação irregular, e aí eu não estou falando só de favela, estou falando de ocupação irregular por algumas vezes condomínios de alto padrão, assim, temos as duas questões. Então, eu acho que isso daí também vai costurar com outras áreas, tá? Bom, é que eu fiz umas anotações aqui. Bom, outra questão é Bom, Lígia, vou deixar... Está na tela, se você quiser. Tá. Não, mas é porque eu fiz uns comentários meus. Assim. Emitir a certificação de construção sustentável para 10% das novas edificações. Eu até trouxe, existe uma lei lá em São Paulo que, como todas as leis, ela é meio vaga, porque ela fala da certificação, mas quais serão os selos aceitáveis não está muito claro. E temos um selo que foi lançado com a Alivete, com um grande estardalhaço, e depois nunca mais ouviu falar dele. Eu tinha até uma proposta desenvolvida por um aluno, por
fomentar o uso de retrofit como uma iniciativa de sustentabilidade. E a gente tem várias áreas centrais com excelentes condições de transporte, que eu acho que assim, a mobilidade para mim é o centro da maior parte dos nossos problemas. Então eu acho que isso é uma questão que a gente vai tentar até trabalhar um pouco nisso. Na Comissão de Meio Ambiente, a gente podia tentar trabalhar e ver como é que a gente poderia ocupar essas áreas e dar algum tipo de preservação, assim, porque os selos normalmente eles não contemplam algumas coisas que no retrofit não se aplicam. Por exemplo, orientação em relação ao sol. Se você está fazendo um retrofit, então a gente tem que, de alguma forma, incentivar essa ocupação. Eu acho que pode ser bem interessante. Tá bom, é porque eu não sei falar lendo. Tá? Tem dificuldade. Ele não sabe, eu me empesto a falar. Bom, e aí, novamente, números mágicos. E aí, eu acredito que a Noêmia tem uma resposta melhor, que seriam os 10 projetos, meta 72, tá? Seriam mais um número mágico. 10 projetos relevantes de preservação do patrimônio da paisagem cultural da cidade até 2020. Então, a gente não sabe quais serão esses projetos. Aí eu também acho que a Noêmia podia sugerir, e assim, poderia fazer sugestões desses. Não só concurso, não. Eu acho que, por exemplo, roteiros, passeios, assim, uma coisa que em Santiago tem muito, que é você faz passeios a pé ou de bicicleta pela cidade, não precisa ficar entrando naquele ônibus, enfim. Então, talvez até conectar isso com essa área da Pequena África, determinadas regiões que são emblemáticas para o Rio, e a gente pode incentivar isso, mas aí eu acho que a Comissão de Patrimônio pode falar melhor do que eu. Eu vou ler ali qual é o próximo. Sim, novamente, a questão da requalificação de Rio das Pedras, quer dizer, existe um projeto que já foi iniciado, não, a gente precisava saber em que pé ele está, e finalmente a questão da 14.204 moradias em risco geológico. Tá bom, tira, e aí como é que se impede que novas ocupações em áreas de risco geológico se instalem? E esses 20 mil que estão depois abrangem a realocação das pessoas, das famílias que estão nessas 14 mil. Então eu acho que existem algumas coisas que não dá para ter uma resposta pronta, mas que a gente pode até tentar alinhar depois entre as comissões, a gente juntar e tentar ver de que forma a gente consegue realinhar as nossas propostas, mas a gente não espera que tudo seja respondido agora, a gente só quer levantar questões para discutir com a Casa Fluminense, com todas as pessoas sobre isso, tá? Obrigado, Lídia. Nessa questão, Lígia, que você levantou, eu acho que é importante algum desses projetos eles estarem, aquilo que o Pablo falou, estarem territorializados, né? Os 10 projetos, eles podem assumir exatamente um papel de que eles são super relevantes para o Rio, na medida que eles estejam territorializados, que a Prefeitura se comprometa efetivamente com 10. Senão ele fica um número um pouco abstrato, né? Mas, desculpe, Noêmia. Boa noite. Dando continuidade ao Carlos e à Lígia, o primeiro questionamento que a Comissão de Patrimônio fez em relação ao plano estratégico são os diagnósticos. Como foram feitos os diagnósticos para a definição das metas? Né? Isso na nossa leitura, é extremamente importante. Saber esse estado da arte, as condições existentes para se definir as metas. Ao elencar, se nós elencamos algumas metas, que nós achamos importante destacar, nós percebemos que elas são muito sucintas, elas não apresentam nenhuma forma de detalhamento para que a gente possa avaliar melhor. Sim, tudo bem, mas sim, seria importante a gente, num outro momento, discutir, até porque a Comissão do Patrimônio vem nos últimos 2 meses tentando discutir esse estado da arte, do patrimônio, não só no Rio de Janeiro, com foco no Rio de Janeiro, mas essa relação toda que a gente tem de crise no país. E isso é importante, a gente tem até trazido algumas pessoas para discutir junto conosco, para a gente poder traçar algumas metas que nós achamos que sejam essenciais, que não fiquem restritas só aos arquitetos, mas a toda a comunidade, porque é uma função importante a nossa de
com o nosso olhar, a gente perceber essas questões. Aí nós apontamos 3 metas que algumas delas foram faladas pela Carolina, posteriormente a Lígia também apontou, que é a meta 65, meta 66 e meta 72. Né? A 65 é ter planos urbanísticos atualizados, pelo menos 30% da área da cidade até 2020. Que planos seriam esses? São planos novos? Que destaques são dados a esses planos? Para uma intervenção futura? É interesse da gente saber o que seriam isso. Executar 185 mil metros quadrados de intervenções de qualificação urbana, com foco no pedestre em locais de conexão de transporte até o final de 2020. Outra questão importante, até porque é muito claro no plano estratégico, 3 pontos: mobilidade, habitação e meio ambiente. Esses são pontos que estão conectados e deles eu acho que se desdobra quase tudo para a cidade. A questão desse ponto, dessa meta 66, que envolve intervenção, qualificação e mobilidade, aí a gente percebeu que nas intervenções feitas nos últimos 2, 3 anos de BRT na cidade, a gente tem intervenções bastante confusas, que geraram, verdadeiros, vou falar uma palavra um pouco pesada, mas estupros em determinados lugares da cidade. Então, como é que isso pode ser tratado, repensado, recosturado a cidade? Eu acho que é uma questão muito importante. A meta 72, esses 10 projetos relevantes. Que projetos seriam esses? Quais os critérios para esses projetos serem escolhidos para a cidade? O que é importante no momento? Essas foram as 3 metas que a gente apontou para trazer, porque elas estão linkadas ao todo do plano estratégico. E aí vem 2 questões importantes, que são as centralidades cariocas, que, na verdade, são 2 pontos: centralidades e patrimônio carioca, e que tem um olhar muito voltado para a área central da cidade, né? Que é uma área que vem sempre sendo trabalhada. Temos um acervo imenso de imóveis vazios, isso é muito sério. Alguns imóveis são patrimônio histórico, outros não são patrimônio histórico, mas eles são edificações construídas e que fazem parte de uma vivência da cidade. Então, como isso pode ser melhor pensado e que não gere também, no caso dos imóveis que são ocupados, processos de gentrificação, que é o que vem ocorrendo na zona portuária hoje. Zona portuária, Morro da Conceição, a própria área do Saara, que você tem uma modificação da população de comércio que está lá. Houve uma modificação total, então hoje em dia você não tem mais os libaneses, árabes lá, você tem um outro. Não que isso seja ruim, mas se perde um pouco da essência do local e da movimentação toda que existe em termos de comércio e de uso dos espaços. São os 3 pontos que a gente, aliás, os 5 na verdade, né? As 3 metas, os 2 pontos que a gente veio trazer. E uma outra questão que eu conversei um pouco com a professora Dora, que é importante, não que seja a mesma coisa, mas o plano estratégico da região metropolitana, ao tocar na questão do patrimônio, ele praticamente transforma o patrimônio arquitetônico em patrimônio ambiental. E ele não elenca na região metropolitana exatamente o que a gente tem como patrimônio construído. Aqui, apesar disso não estar pontuado, a gente vê que existe uma preocupação de você trabalhar esses contextos. E o importante é que não o objeto único, mas o contexto, que é muito mais importante do que trabalhar só um restauro, uma requalificação pontual, é o contexto. Eu acho que essa é a contribuição. Nós gostaríamos de convidá-los para participar de uma reunião da Comissão de Patrimônio. A gente está discutindo essa questão do estado da arte e pensar em possibilidades e contribuir. Obrigado, Noêmia. Só aproveitando, as reuniões da Comissão do Patrimônio são às terças-feiras de 15 em 15 dias, se alguém tiver interesse, entrar em contato. A próxima, excepcionalmente, vai ser na segunda-feira, dia 21, que a gente vai ter a presença do Eliomar discutindo com a gente um pouco o patrimônio da cidade. Obrigado, Noêmia.
Bom, eu acho que a gente teve contribuições assim muito boas, né, Aspasi, que eu acho que esse tema está em debate, e aqui no IAB nós estamos muito interessados em dar a melhor contribuição. Tem uma parte que eu acho que cabe particularmente dar um esclarecimento, porque nós estamos, e talvez se a Verena quiser falar alguma coisa, eu passo a palavra para ela. Nós estamos elaborando, junto com a Secretaria de Urbanismo, um concurso público de projeto, que é exatamente o Rio Conecta, não é? E que é uma questão que pretende dar absoluto protagonismo, vamos dizer assim, a uma infraestrutura que eu acho fundamental nas cidades, que são as calçadas, né? Repensar essa questão e dar essa centralidade, esse protagonismo às calçadas, como uma infraestrutura básica que todos nós usamos e que, na verdade, sinaliza, né, e aí a nossa preocupação junto com a Prefeitura, que isso não seja só um programa de governo, mas que seja efetivamente um programa de Estado, de mais longo prazo, né? Pegar uma coisa que acho que o Rio de Janeiro tem uma força muito grande, é exatamente o uso do espaço público intenso que essa cidade tem, ainda tem, né? E que é preciso ser reforçado, que é preciso ser... Então a gente está desenhando esse concurso público de projeto. A nossa pretensão é anunciá-lo por volta de setembro, não sei, talvez a Verena vai me puxar o livro aqui, não, é antes, Mas enfim, acho que isso também é uma boa notícia, e isso está também articulado aí com esse plano estratégico. Antes de passar aí para vocês, quem quiser fazer algum comentário, a Verena quer falar alguma coisa? Bom, boa noite a todos e a todas. Pedi a palavra aqui nos bastidores, porque eu vou ter que sair um pouco mais cedo, mas eu acho que as contribuições eu vi, tudo que eu ouvi aqui foi muito interessante, seja do Henrique, da Lígia, do Henrique e da Carolina Queiroz, mas principalmente as comissões também. Eu acho que eu vi realmente ideias interessantes, questionamentos que nós vamos poder incorporar, né, Aspásia? Como a Aspásia falou, e o Daniel não é um plano pronto, acho que esse momento de escuta, ele é muito importante, até para a gente aperfeiçoar, né, as ideias da cidade. Mas eu vou falar muito rapidamente sobre dois assuntos que a Aspásia pediu. Um é sobre todo o processo de simplificação da nossa legislação, como todos os senhores e senhoras sabem, a nossa legislação, e a Aspásia mencionou, vem de anos, né, de mais de 40 anos atrás. Ela está desatualizada, ela está obsoleta, ela já não tem, a nossa sociedade e essa legislação não se refletem, não se espelham mais, e por isso nós estamos simplificando. Vamos lançar o novo Código de Obras. Ele passou de 200 e tantos artigos para 40, a nova Lei de Uso do Solo também, ou seja, essa simplificação é muito importante, até porque a gente está falando aqui num âmbito, né, de arquitetos, e hoje nossas próprias escolas de arquitetura, elas não ensinam essa legislação. E acho que a partir dessa nova legislação, que a gente deve publicar, vai ser discutida na Câmara, vai ser em vários âmbitos, esperamos também poder incentivar as escolas de arquitetura a explicarem mais qual é esse código de edificação da nossa cidade. Bom, esse está em processo. E o segundo assunto que nós estamos desenvolvendo, né, na Secretaria de Urbanismo, e que, né, está dentro do programa do planejamento estratégico, é o programa Rio Conecta, que o Pedro explicou bem, uma parceria que nós estamos já estabelecendo com o IAB, e, enfim, vai exigir uma explicação mais detalhada, mas ele pensa em todos os aspectos do espaço público. Eu estou aqui diante da minha colega Olga Campista, que também está no plano estratégico. Nós viemos, né, de uma geração aí do Rio Cidade, e hoje o Rio Cidade já não teríamos mais condições de, por exemplo, elaborar um Rio Cidade. Não temos orçamento, não temos uma condição econômica e social para elaborar um Rio Cidade, enterrar toda a fiação subterrânea que enterramos naquele momento e pensar nos espaços públicos daquela maneira, né, nas principais ruas estruturadoras do Rio. Mas eu acho que a gente, com menos ambição, mas podendo ampliar pequenas intervenções, bem na linha do que
a Carolina falou, do que vários outros aqui que interviram, falaram, podemos sim melhorar os espaços públicos da mobilidade, os entornos das estações, ampliar as ciclovias até chegarem nesses pontos de entorno de pontos de ônibus, de metrô, de trem, de barca, etc. Nosso diagnóstico é bem simples, as grandes redes arteriais hoje completam o território do Rio com BRTs, VLT, metrô, BRS, enfim, todo esse conjunto, né, de transporte urbano, coletivo, ele completa o Rio. Mas, só para lembrar, 74% da nossa população usa as calçadas do Rio de Janeiro. Eu estou falando em distribuição de viagens onde 47% anda em transporte público e 27%, 20 e tantos por cento, quase 30%, anda a pé ou não motorizado, não motorizados, né? Bicicleta, a pé, triciclo, etc. Enfim. Então, o programa que nós estamos desenhando é para atender, então, a quase 75% da população do Rio de Janeiro que precisa de boas calçadas, arborizadas, sombreadas, iluminadas, seguras e bem pavimentadas e conectadas, né, para que esse deslocar casa, trabalho, casa, médico, casa, escola, casa, onde quer que a pessoa tenha que ir, né, que precise usar uma estação de transporte, ela tenha uma boa mobilidade. Então, eu paro por aqui, eu acho que eu gostaria também de ouvir algumas perguntas, eu vou ter que sair daqui a pouco, mas eu gostaria de realmente encerrar e deixo aqui com as bases, que eu acho que tem muito aqui, ouvir também ainda e falar. Obrigado, Verena.